gravar. Muitas vezes, nós deixamos de fazer muitas coisas simplesmente pelo fato da pessoa, o que o outro vai pensar de mim, tá? Então, eu trouxe esse tema, e assim, não tem na apostila, porque nós já terminamos ela, mas é um tema relacionado a tudo isso que nós estamos trabalhando, né? Fala sobre autoestima, muitas vezes deixamos de aprender algo novo por causa de alguma pessoa, ou por nós mesmos, com medo de alguma coisa que os outros vão pensar da gente. É uma aula bem light, uma aula que eu quero que vocês participem bastante. Não trouxe muita coisa, tá? Eu quero que vocês falem. Vocês não gostam de falar? Bom dia para quem chegou agora. Vocês gostam de falar? Bom dia. Foi mal, porque eu não vi que você tinha mandado o link, mas aí depois eu vi. Aí quando eu já vi. E aí, professora, tudo bem? Oi, Vinícius, gatinho, tudo bem? Interesse de tratamento. Oi, minha filha, Sofia, linda. Bom dia. Bom dia. Oi, Sayuri, linda. Oi, Alessandro. Sara, tudo bem? Alane. Eu tô sentindo falta da Aniele. Eu quero ela. Ela estava na aula hoje? Que eu vi, não. Ela estava na de matemática, prof. Ela estava? Sim. Então, tô sentindo falta dela. Então, assim, como vocês gostam de falar, hoje é o dia. Combinado, Richard? Combinado, Alessandro? A professora fala, bom dia, gatinhos, bom dia. Oi, prof. Bom dia, gatinha. Minha linda. Bom dia, Larissa, gatinha maravilhosa. Minha filha. Você e a Sofia são minhas filhas. Não, prof, você me ignora. Hã? Eu falo, vocês falam que não é. Você fala isso pra todas. Você fala isso pra todos. Você fala isso pra todas, professora. Essa foi a Sofia, gente, é substituída todos os dias. Eu sabia. Quer ver? Vou falar pra Capeci, ela vai aceitar. Minha filha é linda, ó. Nossa. Aí, viu? Cara dura ainda, você viu, Sofia? Faz até coraçãozinho. Aí. Vocês têm que ser Só assim. observa, só observa. Vamos começar, então. Ó, nós fizemos uma atividade, uma dinâmica semana passada, e aí eu fiz a contagem aqui, para a gente só ter uma ideia. Nós pensamos assim, na verdade, nós somos todos diferentes, não somos? Eu gostaria que vocês falassem comigo. Sim, professora. Sim, nós somos todos. Porém, nós temos coisas em comum. Né? Ó, você tem olhos castanhos? Também. 10 pessoas têm olhos castanhos. Tá? Aí a outra era, você já morou em outra cidade? 3 pessoas já moraram em outra cidade. Tem gente até em outro país, né, Júlia? Você gostaria de ser diferente do que é hoje? 7 pessoas. Na sala, nós somos quantos? 17 que tinha na aula passada, né? Eu não marquei. 17 alunos. Então, aí, ó. 6 pessoas gostariam de ser diferente do que é. Aí perguntaram assim, em que sentido? Em todo sentido. Pode ser assim, eu sou uma pessoa muito boa, eu queria ser um pouco mais, né? Um não, falar um não. Ou eu quero mudar alguma coisa do meu corpo. Professora, a internet do Alessandro caiu, tá bom, professora? Obrigada. Vinícius, o que seria de mim sem o Vinícius? Então, Vinícius, ó, você usa óculos? 7 pessoas usam óculos. Eu nem sei quem aqui usa. Nunca vi 7 pessoas na sala de óculos, mas tudo bem. Você tem medo de não se dar bem na vida? Todos nós temos. Você gosta da cor verde abacate? Somente 3 pessoas gostam, 15 não. Você tem um amigo ou uma amiga em que confia muito? 11 pessoas têm, da sala de vocês. 11. Aí, você tem vergonha de alguma parte do seu corpo? 9 pessoas têm vergonha. 9. Você fala sozinho de vez em quando? Nós todos falamos sozinhos de vez em quando, tá? Aqui, 17. Você gosta de giló? Só eu e a Sofia, que isso eu lembro. Só nós duas. Minha filha, eu ensinei ela desde cedo. Você já sentiu muita vergonha em uma situação? Todos nós já sentimos vergonha em uma situação. Você já foi mal interpretado? 11 pessoas.
Você já sentiu mal por alguma piadinha que fizeram de você? 12 pessoas. Você tem mais de 10... Não. Você já contou quantas pintas tem no seu corpo? Que 6 pessoas contaram. Eu nunca nem. Você tem mais de 10 primos? 9 pessoas têm mais de 10 primos. Você é filho único? 3 pessoas são filho único. Você já sentiu medo de escuro? 13 pessoas. Você gosta de rock? 7 pessoas. Você gosta de música sertaneja? Todo mundo gosta. 17. Isso aí, gente. Você gosta de música clássica? 8 pessoas. Você gosta de balé? 9 pessoas. Você canta sozinho no banheiro? Todos nós cantamos, vamos saber. Você já sofreu bullying? 13 pessoas já sofreram dentro da sala de vocês bullying. Você tem alguma mania? 14 tem. Você já teve vontade de pedir perdão para alguém e não conseguiu? 12 pessoas. Você já perdeu alguém muito querido? 11 pessoas já perderam. Você já se arrependeu de algo que disse? 16 pessoas. Teve um sortudo aí que nunca disse. Bom para ele, né, gente? Você já se arrependeu por não dizer algo que gostaria de dizer? 15 pessoas. Você gosta de falar ao telefone, celular? 11 pessoas. Você já se imaginou famoso? 9 pessoas. Você já discutiu com um amigo? Todos nós discutimos. Você já teve um branco na hora da prova? 17. Viu? Somos tão diferentes, mas ao mesmo tempo nós temos muitas coisas iguais. Quem quer falar aí o que sentiu quando nós fizemos essa dinâmica? Tipo, rapaz, professora, temos mais coisas em comum do que eu pensava. Né? Pro, eu percebi também que, tipo, pessoas que, tipo, eu nem converso muito, eu percebi que, tipo, eu tenho muita coisa parecida que eu gosto, que aquela pessoa também gosta, sabe? É, porque vocês viram aí, né? O resultado, né? Das pessoas falando, viu como que é legal? É isso, então a dinâmica era para isso mesmo, Sayuri. Você perceber que aquela pessoa, muitas vezes, que você nem fala com ela, que você nem tem essa intimidade toda, e ela é tão parecida com você. Então a dinâmica foi para isso. Eu gostei dessa dinâmica, achei bem legal que eu pude conhecer um pouquinho de vocês. Tá? Aí nós vamos começar. Vamos falar sobre a dinâmica da aula passada, nós já falamos o que os outros vão pensar de mim. Então esse é o tema dessa aula agora. Quantos aí já deixaram de fazer alguma coisa com medo do que vão pensar de mim? Vamos ser sinceros, a aula de situação emocional é para isso, para a gente ser sincero, vamos falar mesmo. Eu, professora, já deixei de fazer muitas coisas por medo do que os outros falariam de mim, tá? Eu vou dar um exemplo. Eu amo dançar. Eu amo. Faço aula de dança, eu amo. E antigamente eu tinha medo, assim, por dançar, porque muitas vezes tem um preconceito sobre você dançar, fazer aula, sabe? E eu faço de várias coisas. Eu amo dançar, amo. É forró, é tudo, tá? Então eu amo. Então aí era o medo que eu tinha. Não sei porquê, nunca ninguém falou pra mim alguma coisa, mas eu tinha medo de ser. Por que dançar? Por que ela quer dançar? Entenderam? Então isso é uma realidade da gente. A gente deixa de fazer. Hoje eu faço, né? É o que eu amo, eu adoro fazer. Então eu faço. E vocês? O que vocês já deixaram de fazer alguma vez na sua vida com medo das pessoas falarem de você dentro da sala de aula, o seu amigo? Ih, professora, um monte de coisa. Meu pai até fica me enchendo o saco falando que não é para fazer isso, mas não dá para deixar de fazer isso porque dá vergonha e você não sabe o que outra pessoa vai falar, mas meu pai fala assim: você já tem um não, então fala, mas eu não tenho coragem de falar. Exatamente. Muito legal o que seu pai falou. Exatamente. Na vida sempre nós já vamos ter certeza do não. Exatamente o perguntar. Ah, mas eu tenho medo de perguntar. Gente, nós já temos o não. Vamos tentar o sim. Isso a gente tem que levar para a vida toda. Muito legal. Eu só tô dando aula para sua... Ah, vai, Isa. Desculpa. Eu já deixei de ir num lugar, tipo, pelo que as pessoas iam pensar de eu estar em tal lugar. Uhum. E de falar, tipo, um tempão que eu precisava falar algo para uma pessoa e eu fiquei quieta. Não quis falar, né? Com medo que iriam pensar. Aí depois, anos depois, eu falei, professora. É porque aí você pensou sobre o pensar. Nós vamos trabalhar isso hoje.
É o pensar sobre pensar. Quando eu comecei a fazer as minhas aulas de dança de novo, eu pensei, mas como assim? Por que eu vou me importar com o que os outros vão falar ou alguém não vai aceitar? São coisas pequenas, gente, na nossa vida que a gente deixa de fazer com medo. E depois as pessoas nem vão nem perceber, muitas vezes. Mas o nosso consciente ali fica com medo, né? O ato do julgar nos deixa presa. Só essas duas que querem falar, ninguém mais quer falar alguma experiência que teve aí? Pode ser, gente, de uma roupa que eu não fui à escola, do meu cabelo. Ninguém? Todo mundo aí super, ultra, mega de boa? Hello, teacher. Por que eu falo hello, teacher, né? Teacher sou eu, mas tudo bem. Ninguém? Então, vamos embora, né? Hein? Aí nós temos aí algumas questões, tá? Que eu coloquei para vocês. Lê para mim aí, Richard, a primeira. Você já pensou várias vezes antes de fazer uma pergunta ao professor no colégio? Já deixou de perguntar com medo dos colegas tirarem sarro porque vocês não entenderam aquilo? Várias vezes. Larissa? Chama a professora. Você já deixou de perguntar alguma coisa para algum professor com medo do que os amigos iriam pensar? Ou até mesmo tirar sarro? Com certeza, todo dia. E vocês já ouviram uma frase que diz assim, muitas vezes nós, professores, falamos assim, faça a pergunta, porque talvez a sua pergunta, a sua dúvida é a dúvida dos demais. Muitas vezes a nossa pergunta que a gente pensa que é bobinha é dos outros. Ninguém também teve coragem de perguntar. Então, professor, eu vi você sendo salva pelos coleguinhas que perguntam minha dúvida, porque eu não tenho coragem de perguntar. Eu vi você sendo salva por eles. Quem? Sofia? Já? Meu Deus. Presta atenção. Aí, ó, o que a gente faz? Vê se vocês não fazem isso. Eu não entendi nada, não entendi. Aí eu viro assim e falo, o que é pra fazer mesmo? Não é assim? Vai lá pro seu amigo e pergunta pra ele. É ou não é? Todo dia! Não é? E o professor tá ali pra quê, gente? Mas, pro, dá vergonha de perguntar pro Então, professor. Lê a 2 pra mim aí, Júlia. A 2 vai falar da Isabelle. É desse amarelo, professora, que eu não tenho o livro. Uhum. Não tem no livro, amor. Em alguma festinha teve receio de ir por algum motivo? Alguém já deixou de ir a alguma festa? Hã? Já, Pro. Também. Eu não cheguei a deixar de ir, mas assim, tipo, na noite teen, a minha primeira noite teen na escola. Cara, eu fui. Aí, um dia depois da noite teen, todo mundo ficou tipo, oh my God, ela dançou. Gente, eu fiquei um pimentão, cara. Eu fiquei um pimentão. Custou pra eu ir na segunda, viu? Custou? Mas você se divertiu, Sofia? Eu diverti, mas assim, todo mundo estranhou e eu fiquei com vergonha. A Sofia foi melhor que eu, ela pelo menos foi, eu nem fui. Isabelle, eu ia falar agora que eu que nem fui. Então, mas vocês se arrependeram? Agora é o momento. Fala a verdade. Assim, pelo que eu fui fazer, assim, em vez da noite teen e o que eu ia fazer, eu preferia, tipo, eu não me arrependi. Ah, tá. Não, Outra coisa. Mas em relação a estar com os amigos. Na noite tinha eu fui, mas no Na primeira noite tinha, já não tinha amiga, não, então. no dia que, tipo, eu não fui em um lugar pelo que as outras pessoas iam achar, eu me arrependi. É isso aí, Isabelle. É verdade. Você foi. Você não foi, né? Não.
Legal, legal. E aí depois o povo ficou me contando as coisas, eu fiquei com ranço. Ai, não acredito. Mas isso acontece com todo mundo, Isabelle. Sempre tem. Eu mesmo já deixei de sair muitas vezes com minhas amigas e depois eu vejo as fotos, alguma coisa assim, eu falo, gente, devia ter ido. Ai, que ranço. Mas tudo bem, faz parte da vida. Próxima vez a gente vai ter oportunidade. Richard, e você já deixou de ir a alguma festa por receio, por algum motivo? Que eu lembre. Não, sei lá. Não. Vinícius? Vinícius? Ai, cadê meu Vinícius? Acho que ele caiu pro... Sério? Ele não tá aqui. Ele deve ter caído. Daqui a pouco ele volta. Ele não perde uma aula. Vinícius é top. João Gabriel, você? Vamos, João. Está aí, João? Quer Só que eu leia? lê para mim. É porque o João não está. Não está ouvindo, vai ficar com falta. Vai. Ao escolher uma roupa para sair, ficou em dúvida sobre essa ou aquela. Qualquer ser humano normal, né, professora? Assim, eu acho que todo mundo na vida, pelo menos uma vez na vida, passou isso. Né? Deixar de sair. Faz parte da vida. Mas aí, gente, o que eu gostaria de falar para vocês aí? A gente percebe aí que muitas vezes nós deixamos essa oportunidade de adquirir conhecimento ao perguntar. Deixamos de fazer o que a gente quer ser feliz, aproveitar, né? A Sofia, ela aproveitou essa festa teen. Dançou, tal. Aí no outro dia que ela se preocupou, falou, meu Deus. Não é? Então nós deixamos muitas vezes a oportunidade, novos conhecimentos por vergonha, por limitação, por crença e etc, acreditar que o outro vai falar, e às vezes o outro nem fala, né? Por exemplo, nós temos aí o exemplo, Sofia ficou preocupada e com vergonha do que ela dançou, tal, e Isa já gostou, falou, poxa, eu devia ter ido para também fazer, me divertir, não foi, Isa? Olha só a comparação. Vocês estão vendo? A crença da Sofia era acreditar que iam falar dela e as pessoas nem falaram, né? Assim, acharam massa. Falou, nossa, igual a Sayuri dançou e eu nem fui. Né, Sayuri? Aí, quantos desses pensamentos estão limitados? Você já pensou em fazer alguma atividade física, esporte ou até mesmo uma dança, mas algo impede? Agora, vocês têm alguma coisa que impede? Já, pro, já. Hã? Sim. Já. Dança. Dança? Só que porque, tipo assim, eu tinha medo, tipo, do que as pessoas iam falar, sabe? Porque tinha umas músicas meio pesadas, assim. Aí já iam julgar tudo, eu ia falar um monte de coisa, aí eu falei, não vou fazer. Você ama dançar, né, Larissa? Professor, é triste esse negócio. Porque assim, mais ou menos no mesmo caso que a Larissa, só que eu queria fazer dança de salão. Adoro. E para o resto do pessoal, dança de salão é coisa pra velho. Então minha cara foi no chão, tipo. Eu morro de vontade de fazer, eu acho muito lindo, mas assim. Quando eu estava fazendo aula, eu era instrutora lá, né? Tipo um estagiário. Aí eu amava a aula de forró. Aí a gente sente assim, forró, né? Mas é o que a gente gosta. Sofia, tá desligado. Microfone. Eu sei, Pro, eu tava falando sozinha, eu tava falando que eu morro de vontade de fazer essas coisas, mas eu tenho vergonha. Vamos fazer. Larga a mão da vergonha. Não dá, não. Que se é bom pra gente e não fere nada o nosso bem-estar, dançar é vida. Aí nós temos a metacognição, que é diferente de cognição. Tá? Quem pode ler aí para mim?
Nessa parte aí da metacognição é o que a Isabela fez. Ela pensou e depois ela fez aquilo que ela achou que não deveria fazer. Então, ela pensou sobre o pensar, tá? É bem estranho você pensar sobre o pensar. Nossa, eles vão me julgar. Saber, eu vou fazer. Então, isso é o pensar sobre o pensar. Eu vou fazer porque faz bem pra mim, eu gosto, tal. E a gente faz. Ou por tipo assim, né? Muita gente me odeia. Mas, tipo, não a culpa é minha, tá ligado? Às vezes a culpa. Tipo, a culpa não é minha. Eu não quero falar direito disso, mas tá bom. E aí, tipo assim, se eu falo alguma coisa que eu não concordo com algumas pessoas, aí elas vão me odiar mais, tá ligado? Aí eu fico tipo. Aí eu nunca acabo não falando muito, porque não quero ser mais odiada do que eu já sou. Ai, você não é odiada por mim, porque eu amo você. Mas tudo bem. Eu acho que também você não é odiado pelos seus colegas, mas tudo bem. Mas, o Larissa, a vida é assim mesmo. A gente sempre vai ter dificuldade de falar a verdade, falar aquilo que pensa. Pessoas que falam que pensam, assim, claro, respeitando o outro, geralmente são mal julgadas, assim, por falar sempre a verdade. Mas, assim, tem coisas que nós temos... Ah, o Vinícius, viu? Ele tinha caído. Quero ver o Vinícius me deixar. Muitas vezes, claro que nós temos que ter esse cuidado de falar as coisas para não magoar a pessoa, né? Mas o seu ponto de vista você sempre tem que levar. E os outros têm que ter consciência de escutar você também. Não é isso que nós estamos trabalhando aí no socioemocional, saber ouvir? A sua verdade... Tipo, professor, Pode falar. as pessoas vivem por estereótipo e não o que a pessoa é. Então, a gente vive num mundo que Professora, É o que as pessoas vão aprendendo. Oi, Eduardo. mas muitas vezes também as pessoas não dão a oportunidade de a gente falar e falar o que a gente pensa, explicar a situação certa, explicar o que está acontecendo, e aí acaba tirando alguma conclusão precipitada sobre a gente, sobre a situação, e acaba dando mais briga, mais conflito, e nada se resolve, e dá muita coisa errada. Mas o que falta então aí? Ter empatia. O que saber ouvir. Aprender a fazer? Primeiro, ouvir, você já Saber falou. ouvir as pessoas, saber respeitar a opinião. O diálogo, né? tem empatia. Eu tô repetindo o que você falou, não tô falando de mim, não. Então, assim, ó, por exemplo, o que a Eduarda falou é verdade. A gente coloca a nossa opinião, muitas vezes isso acontece com a gente. A pessoa vem falar a opinião dela e a gente às vezes nem ouve, nem termina de ouvir, nem quer saber, porque a minha tá certa, tal. E depois, se você para ouvir ali o que a pessoa tem para falar, às vezes é exatamente aquilo que você tá querendo dizer. Quantas vezes já não aconteceu isso com vocês? Comigo já, gente. Eu vou ser sincera. Muitas vezes vem falar para mim, Carla, tal. Eu falo, não. Aí eu paro e penso, falo, nossa, deixa eu escutar. Aí a pessoa fala para mim, é até mais fácil o que ela tá falando. Então, isso é da vida. Nós temos que aprender a ouvir, tá? Então, assim, professora, o fulano não gosta de mim, ele não me aceita como eu sou. O problema é dele. O problema é da outra pessoa, não é o nosso problema. O nosso problema é nós aprender a respeitar o outro e aceitar o outro. Professora, eu tenho muito Eu tenho muito problema com isso, porque, tipo, eu sou muito difícil de aceitar algo que não vem de mim. Tipo, eu sou muito dura com a minha opinião e com a minha verdade. Então, tipo, eu fico assim, não. Ela travou, né? Eu fico quieta e não muito com isso. Eu percebo que a pessoa tá certa. Só que daí, tipo, pra não mudar a minha versão, eu fico quieta. Aí pra mim não ter que assumir que eu estava errada. Aí eu fico. Mas você já tá no ponto, Isabelle, de melhorar. De perceber. O ruim é quando a gente não percebe. Mas aí a gente melhora, a gente pensa. Quando acontecer isso com você, pensa nisso aí que você acabou de falar para mim. As pessoas mais inteligentes são aquelas que mudam de opinião. Sempre está aprendendo novo. Isso é sinal de inteligência. Estamos abertos para novas coisas. E é assim mesmo. Eu mudei bastante também. A vida vai nos ensinando e a gente vai aprendendo, né? Para ser melhor. Quem pode ler aí para mim?
Rapidinho, gente, nossa aula já tá indo. Meu Deus, vocês falam, hein? Cognição, professora? Isso. Cognição, aquisição do conhecimento. Metacognição, refere-se a Conscientização. conscientização dos alunos sobre seus próprios conhecimentos e sua capacidade de compreender, controlar e manipular suas habilidades para aprender. A proposta é simples: levar cada aluno a discutir e a pensar sobre como fazer as coisas, sobre como aprende. O processo Metacognitivas. metacognitivos aí são importantes não só na escola, mas ao longo da vida. Tá? Então, o que nós estamos vendo aí? Eu não fazer uma pergunta porque eu tenho medo que o colega vai falar, eu não fazer alguma coisa, é só na escola ou é para minha vida toda isso? Fazer o quê, né? Para a vida toda. Para nossa vida toda. Isso aí. Tá? Aí nós vamos lá para outra. Aí nós temos o autoimagem. Quando vier esse pensamento sobre o que vão pensar de mim e eu querer deixar de agir, tá? Por exemplo, a Isabela deu um exemplo de que ela queria falar alguma coisa, mas ela ficou com medo que iam pensar, ela não falou, mas depois ela falou, né? Ela tomou coragem. Então ela fez aí. O autoimagem. O que seria uma autoimagem? Analisar os nossos erros e consertar. Exatamente. O único ser que pode fazer a minha, professora Carla, minha autoimagem, quem pode fazer? Você. Somente eu. Você. Somente eu. Não tem pessoa melhor do que eu para fazer isso. E saber aquilo que sou boa e aquilo que eu preciso melhorar. E só o fato de eu saber o que eu preciso melhorar já é um grande passo. Tá? Então, assim, quando vier pensamento sobre o que vão pensar de mim e eu querer deixar de agir. Então, aí que nós temos que aprender o pensar sobre o pensar. Será que realmente eu me importo com o que os outros vão pensar? O que os outros pensam é problema meu ou dos outros? Dos outros. Dos outros. Nós não podemos deixar de fazer algo com medo, com preocupação, com o que os outros vão pensar. Tudo bem? Todos estão entendendo? Júlia? Júlia? Tá. Ó, temos que usar a técnica do DCD. O que é a técnica do DCD dentro do socioemocional? Vocês lembram disso? Chegaram a ver? Não? É assim, ó. Duvidar, criticar, determinar um novo comportamento, tá? Por exemplo, eu não vou a uma festa. A Júlia tinha caído. Eu não vou a uma festa porque a Capeci vai falar de mim. Ela não gosta daquela turma, então ela vai falar que eu faço muita parte daquela turma e que ela não gosta de mim, ela não vai gostar mais de mim por causa daquela turma. Se eu ir, ela vai falar de mim. Claro, professora, você é muito chata, muito chata. Olha aí. Meu Deus, ela vai falar de mim. Então, assim, eu vou duvidar. Mas por que ela vai falar? Ela tem que falar de mim? Criticar, mas ela tá certa? A festa é para todo mundo. Ela foi chamada, se ela não quiser ir, e eu determinar, eu vou. Não me importa o que a Capeci vai pensar. Ela era para ir também, ela não quis ir, eu vou porque eu quero. Então, essa atividade aí do que vão pensar de mim é sempre levar aquilo que é bom para você. Eu ir a uma festa, vai fazer mal para mim? Dependendo da festa, né? Se a festa for boa, claro, gente. Depende da festa. Se a festa for uma festa onde todo mundo pode ir, eu não vou por causa de um determinado grupo, porque esse grupo vai falar de mim, mas é o que eu quero, lá é bom, lá vai ter os meus outros amigos. Professora, a turminha que lute, eles que lute. Eles que lute, né? Não é aí?
Só um pouquinho que travou aqui. Eles que lute, é isso aí. Então, a questão é essa daí. Espera aí só um pouquinho. Só dar um pause. Aí nós temos aí a mesa redonda do eu. Aí nós temos o eu. Lê para mim aí sobre esse eu. A mesa redonda do eu me coloco nela. Tá? Então aí eu vou... O eu assertivo. É uma coisa quando eu vou pensar positivo sobre mim. O eu saudável. Eu vou pensar coisas boas sobre mim. Tá? Então, aí eu tenho saudáveis, coisas boas. Nossa, eu sou uma pessoa muito legal, uma pessoa que me dou com todo mundo, que eu procuro entender todos, não tenho preconceito. Tá? Então, eu coloquei para vocês verem aí. E aí, nós temos, quando eu me gerencio, novos pensamentos são criados. O que significa essa frase aí? Quem pode me falar sobre ela? Quem tem uma... É que quando a gente pensa duas vezes sobre uma mesma coisa, você acaba percebendo pontos de vista diferentes. Isso aí. E aí nós vamos ter novos pensamentos, né? Quando eu sei que eu estou errada em alguma coisa também, gente, entra aí. O eu não saber ouvir. O eu não saber respeitar a opinião, a minha verdade. Como a professora, eu sempre falo para vocês, a minha verdade é a sua verdade? É ou não? Não. Não, cada um tem a sua verdade, né, dona Larissa? A Larissa, ela tem a verdade dela, que as pessoas, né? E a minha verdade é que não. Não sei. Então, cada um tem a sua verdade. Aí nós vamos para o finalzinho aí. O que nós vamos aprender com essa aula? Antes de nos perguntar o que os outros vão pensar, vamos perguntar o que eu penso sobre essa atitude. Como assim, Richard, pensar sobre a minha atitude? Tadinho do Richard. A professora fala tão alto. Isso. É só você acordar, Richard. Eu tô com um pouco de sono mesmo. É. Pensar o que você, sei lá, o que você acabou de fazer, uma atitude passada, você tá relembrando, pensando o que poderia melhorar. É. E pensar também sobre isso do pensar que os outros vão pensar. Se importar muitas vezes só que os outros vão pensar e não se importar com o que você realmente quer. Que você queira. Nós temos uma dinâmica aí. Peço que vocês façam rapidinho aí. Pega uma folha, qualquer coisa. O que não precisa copiar, é só para vocês responderem. Coloca aí número 1, responde. O que você deixou de fazer porque estava com medo do que iam pensar de você? Você se arrependeu depois? Rapidinho. 2, escolha um colega de sala e escreva o que você pensa sobre ele. Somente coisas saudáveis. Aí a 3, que a Pro esqueceu de colocar, o que você diria para uma pessoa que sempre deixa de fazer as coisas que gosta porque tem medo do que vão pensar sobre ela? Então você vai fazer aí uma coisa sobre você e 2 sobre o outro. O que você daria de exemplo? O que você falaria aí para essa pessoa que tem muito medo de fazer as coisas até muito vezes que a deixaria mais feliz, tá? Rapidinho aí. Quando eu voltar, eu faço a chamada e a gente já lê aí. Não precisa copiar.